Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Andrade irá com toda a força para cima de Lucinda para atacá-la. Mas Aline aparece na mesma hora para defender a amiga e fazer Andrade se dar muito mal. Lucinda olha para Andrade nervosa e diz: "Essa foi a última vez. Agora você vai receber um castigo para nunca mais tentar fazer isso comigo. Você merece isso." Ainda nesse capítulo, Lucinda conta a Aline sobre as desconfianças de que os atores tenham sido contratados para enganar Caio. Aline diz: "Meu Deus, o Caio não pode ser enganado dessa forma. Essa Graça tá precisando de um corretivo." A viúva corre até o galã e conta tudo o que descobriu. Furioso, Caio decide se vingar de cada um que o enganou com o Teatro da Graça. Quando o rapaz começa a sua vingança, Graça fica cara a cara com o seu pior pesadelo. Caio reúne todos os vilões e grita: "Agora, cada um de vocês vai pagar pelo que fizeram. Vai ser um castigo para cada, sem exceção." Caio ainda encontra as barras de ouro escondidas por Cândida e diz: "Meu Deus do céu, mas o que tem aqui não são só barras de ouro. Tem algo ainda mais valioso." Tudo poderá acontecer quando Andrade for com força para cima de Lucinda. Aline aparece na mesma hora e tenta impedir o sem vergonha de ir para cima da mulher. Fora de si, Andrade se revolta com Aline e também tenta ir para cima dela. Mas a viúva é mais forte, empurra o malandro e o derruba no chão. Cheia de ódio, Aline o encara e grita: "Se você não parar com isso, eu te mando para um hospital. Me ouviu?" Andrade continua furioso e sai andando. Lucinda abraça a amiga com força e fala: "Muito obrigada, Aline. Eu nem sei como te agradecer. Não sei o que teria sido de mim se você não tivesse aparecido." Aline tenta acalmar a gerente da cooperativa e fala: "Você não precisa me agradecer por nada, Lucinda." A mãe de Christian diz: "O Andrade é assim mesmo. Mas, mudando de assunto, Aline, eu preciso conversar uma coisa com você. Umas desconfianças que minha irmã teve, e eu confirmei isso com a minha tia Angelina." Aline percebe que o assunto é sério e Lucinda diz: "A gente acha que a Gladys, a Graça e a Irene contrataram os atores para se passarem por médicos e enganarem o Caio." Aline entra em choque com o que escuta e pergunta: "Como assim, Lucinda? Por que vocês acham isso?" Lucinda explica a Aline tudo o que aconteceu e também conta que Angelina disse que Irene pagou 2 atores. Nervosa, Aline fala: "Eu sabia que tinha alguma coisa errada com essa história. Eu tinha certeza. Só não podia imaginar que elas enganariam o Caio desse jeito. Se bem que, daquelas 3, eu não duvido nada." Lucinda pergunta: "E o que você vai fazer agora que sabe disso?" Aline responde: "Eu vou atrás do Caio agora mesmo e vou contar tudo pra ele. Ele vai ter a confirmação de que isso tudo é um monte de mentira pra cima dele." Aline sai andando determinada a encontrar Caio, até que de repente o telefone dela começa a tocar. A viúva atende e do outro lado da linha, o gerente do banco fala: "Aline, tudo bem? Eu tô ligando pra te avisar que o dinheiro do senhor Caio La Selva caiu e a segunda prestação do seu empréstimo foi paga. Hoje mesmo já foi resolvida a sua situação com o banco." Quando escuta aquilo, Aline quase chora de emoção e fala: "Muito obrigada por me dar essa notícia, Franco.
Você não sabe o quão aliviada eu fico de ouvir isso. Eu tenho que falar com o Caio. Eu preciso agradecer o que ele fez. Aline termina de conversar com o gerente do banco, desliga o telefone e sai correndo até Caio. Quando o encontra, ela o abraça emocionada e fala: Muito obrigada. Muito obrigada por tudo. Caio estranha e questiona: O que foi, Aline? Aconteceu alguma coisa? A mulher responde: O Franco acabou de me ligar lá do banco. Disse que seu dinheiro caiu e a segunda prestação do meu empréstimo foi paga. Obrigada. Caio diz: Você não tem que me agradecer por nada, Aline. Você sabe que eu fiz isso por amor. Aline engole seco e responde: Então, Caio, eu preciso te contar uma coisa. Eu falei que você estava sendo enganado pela Graça. Não falei? Caio diz: Ah, Aline, essa história de novo não. Eu te falei que eu vi que era tudo verdade. Os médicos estavam lá e me contaram tudo. Aline o interrompe e fala: Aqueles médicos não eram médicos de verdade, Caio. Eram atores contratados pela Graça, pela Gladys e pela Irene. Eles conseguiram te enganar direitinho. Confuso, Caio arregala os olhos e questiona: O que você tá me dizendo, Aline? Não é possível uma coisa dessas. Aline o interrompe e fala: É isso, Caio. Eu estranhei essa história desde o início, porque a Graça tinha dado as mesmas desculpas para o Daniel. Cheio de ódio, Caio diz: Isso não vai ficar assim. Não vai mesmo. Aquelas lá não podem me enganar desse jeito. Aline pergunta: E agora? O que você tá pensando em fazer com essa informação? Furioso, Caio fala: Eu vou acabar com elas. Mas antes, eu preciso fazer uma coisa. Caio agradece a Aline por ter contado a verdade para ele e sai correndo o mais rápido que pode, atrás de seu tio Ademir, para desabafar com ele. Não demora muito até que eles se encontram e Caio conta tudo o que aconteceu. Em choque, Ademir comenta: Dessa vez a Irene e a Graça passaram de todos os limites. Onde já se viu? Inventaram uma mentira dessa, de que o bebê corre risco. Contratar atores para te convencer. Caio fala: Eu vou acabar com elas ainda hoje. Elas vão ter o que merecem. Nada disso estaria acontecendo comigo se meu irmão tivesse vivo. Ademir começa a conversar com Caio sobre Daniel e comenta: Essa história que o mecânico te disse, aquilo que o Ernesto tinha te contado sobre o dinheiro vir da mulher dele. Caio diz: Quem inventou essa desculpa foi a própria mulher dele. Mas eu não acreditei em nada que aqueles dois me contaram. Nada mesmo. Ademir pensa um pouco e fala: Quer saber? Eu mesmo vou atrás do Ernesto. Conheço ele há anos. Quero ver se ele vai ter coragem de mentir na minha cara. Afinal de contas, o Daniel é meu filho e ele me deve essa verdade. Ademir termina de conversar com Caio e vai fazer o que falou. Não demora muito até que o irmão de Antônio chega na casa de Ernesto e Dalva. A mulher se apavora com a presença dele, começa a tremer de medo e pergunta: Seu Ademir, eu posso te ajudar em alguma coisa? Ademir responde: Eu vim atrás do Ernesto. Eu preciso falar com ele. Ernesto aparece e Dalva fica mais preocupada ainda. Ademir coloca o mecânico contra a parede e avisa: Eu vim aqui para saber o que você fez no carro do Daniel. É por isso que você ficou rico? Ernesto disfarça e responde: Eu já disse pro Caio que não tenho nada a ver com isso. Não posso ficar me estressando desse jeito. Eu não fiz nada.
Ademir continua colocando Ernesto contra a parede e o mecânico continua mentindo o máximo que pode. Enquanto isso, Caio chega em casa e encontra o seu pai completamente fora de si, de tanta raiva. Cheio de ódio, Antônio avança em direção a Caio e grita: "Como você tem coragem de me trair desse jeito, Caio? Eu fiquei sabendo que você pagou a segunda parcela do empréstimo da viúva. Como você teve coragem?" Caio o interrompe e fala: "Eu não paguei nada. Eu emprestei o dinheiro que a Aline estava precisando." Irene se aproxima e fala: "Olha só o desgosto que você tá dando pro seu pai. Bem nas vésperas do seu casamento, Caio." Cheio de ódio, Caio encara Irene e fala: "Ainda bem que você tocou nesse assunto de casamento, porque é justamente sobre isso que eu tô querendo falar. Eu tomei uma decisão." Antônio e Irene começam a se encarar e, nervosa, a vilã questiona: "Que decisão é essa que você tomou? Posso saber? Do que você tá falando?" Caio responde: "Chama a Graça e os pais dela aqui, que vocês vão saber. Eu quero falar na frente de todo mundo, e de uma vez só." Caio sai andando mais nervoso ainda, e preocupada, Irene questiona: "O que será que ele tá aprontando dessa vez?" Antônio responde: "Não sei, mas não gostei nem um pouco do tom dele. É melhor você chamar o Tadeu, a Graça e a Gladys aqui. Faça o que o Caio mandou." Mesmo receosa, Irene pega o telefone e pede para a família de Graça ir até a sua casa. Enquanto isso, Caio entra no quarto e dá de cara com Luigi vasculhando suas coisas. Furioso, o filho de Antônio questiona: "Eu posso saber o que você tá fazendo aqui, italiano?" Luigi toma um susto enorme ao ser pego no flagra, disfarça e responde: "Eu venho aqui para ver suas roupas, mi cunhado. Afinal de contas, eu estou cuidando de tu estilo, hã?" Caio estranha a desculpa dele e responde: "Você já pode sair daqui e não entra mais no meu quarto sem a minha autorização. Dessa vez eu vou deixar passar. Na próxima, eu não garanto." Luigi faz o que Caio mandou, pede desculpas e sai do quarto. Caio mexe em suas coisas e vê que a caixa que ele ganhou de Cândida está aberta. No lado de fora, Luigi telefona para Anneli e fala: "Achei um código em uma caixa pequena vermelha. Será que é a senha de algum cofre? Eu não consegui anotar. Não deu tempo." Anneli fica mais apreensiva ainda com o que escuta. Momentos se passam e não demora muito até que Graça chega na fazenda La Selva, acompanhada de seus pais. Todos se sentam e, nervosa, Irene questiona: "O que você quer com a gente, Caio? Que decisão importante é essa que você tomou, que prefere dizer com todos reunidos?" Caio encara todos à sua volta e responde: "Eu descobri a verdade. Eu já sei o que vocês fizeram para me enganar." Todos estranham e Graça pergunta: "Do que você tá falando, meu amor?" Caio a interrompe e manda: "Você não me chama de meu amor, Graça. Você não passa de uma mentirosa." Todos se revoltam na mesma hora e Gladys questiona: "Isso é jeito de falar com a minha filha?" Caio aponta o dedo para ela e questiona: "Você não tem vergonha, Gladys? Uma diretora de escola fazendo esse papel?" Irene o interrompe e questiona: "Do que você tá falando, Caio?" O rapaz encara a madrasta e fala: "Eu sei, Irene. Sempre tão certinha, fazendo isso. Vocês contrataram aqueles falso médico e aquela falsa enfermeira. São 2 atores, não são?" Graça, Irene e Gladys entram em choque na mesma hora. Com medo,
Graça começa a gaguejar e fala: Eu juro que eu posso te explicar tudo, Caio. Antônio questiona: Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? Furioso, Caio responde: A tua mulher, a Graça e a Gladys contrataram aquelas pessoas. Eles não são médicos, coisa nenhuma. A Graça também não passou mal. Era tudo fingimento. Tudo um plano dessas três. Cheio de ódio, Antônio encara sua esposa e questiona: Você realmente aprontou essa, Irene? Apavorada ao ser desmascarada, Irene responde: Eu fiz isso porque senão o Caio ia perder a Graça. Caio a interrompe furioso e fala: Eu não tô nem aí pra Graça. Não vai mais ter casamento nenhum depois disso que eu descobri. Um silêncio enorme toma conta do local. Graça começa a chorar desesperada e fala: Não faz uma coisa dessas comigo, Caio. Me perdoa. Por favor, me perdoa. Irene grita: Você não pode abandonar a Graça desse jeito. Antônio grita mais alto: Fica na sua, Irene. Você enganou meu filho. Eu não vou te deixar falar mais nada. Uma confusão enorme começa. Caio termina o seu noivado com Graça e deixa todos desesperados na sala. O rapaz volta para o seu quarto, encara a caixa que ganhou de Cândida e encontra um código com um endereço lá. Curioso, o galã vai até o local e encontra as barras de ouro de Cândida lá. Caio fica 10 vezes mais rico do que o seu pai, enquanto Irene vê os seus planos indo por água abaixo. Você acha que o Caio merece descobrir que o filho que a Graça tá esperando não é do Daniel? O Caio deve se casar com a Aline ou com a Graça? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo pra você mais um vídeo surpreendente de Terra e Paixão. Clica aí pra assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos depois da novela.